O Conselho Nacional de Justiça autorizou nesta sexta-feira a abertura de processos disciplinares contra 2 desembargadores e 2 juízes do TRF4 que atuaram na Lava Jato. Vamos lembrar que o TRF4 é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esses TRF são divididos aí por regiões que abrangem determinados estados. Esse é um tribunal de Porto Alegre, é um tribunal lá do sul do país, e ele é um tribunal de segunda instância, portanto, ele fazia a revisão de processos da Lava Jato. Então, se o sujeito era condenado na primeira instância, como foi o caso do Lula, pela 13ª Vara Federal de Curitiba, na época teve Sérgio Moro, depois teve a Gabriela Hart também condenou o Lula, o Moro no caso do triplex, a Gabriela Hart no caso do sítio. O processo vai para o TRF4, que condenou o Lula também, seja no caso do triplex, seja no caso do sítio. E certamente havia dentro do sistema, como a gente chama muitas vezes, toda uma revolta contra o TRF4, porque é um tribunal que, em boa parte, vinha agindo tecnicamente, analisando as provas, e não politicamente para blindar aliado, para passar rolo compressor e virar matéria internacional aí de quem está enterrando investigação de combate à corrupção. Isso é o que faz lá o Dias Toffoli, e sai no Financial Times. O TRF4 estava ali cumprindo o seu papel. Então, ele se tornou alvo dessa vingança, dessa retaliação que a gente está vendo acontecer até hoje. E esse é mais um capítulo dessa história. Portanto, esses 4 juízes, são 2 desembargadores e 2 juízes, atuaram na Lava Jato. A maioria dos conselheiros seguiu o entendimento do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Salomão é aquele aliado do Alexandre de Moraes, que o Moraes queria colocar no STF, mas depois fez ali um acerto com o Lula colocou 2 aliados do Moraes no TSE, o Moraes ficou feliz e aí passou a aceitar e exaltar o Cristiano Zanin, que o Lula queria colocar no STF, depois o Flávio Dino, e tudo bem. Mas o Salomão aí está na fila. Ele é dessa turma, essa turma aí do sistemão. O placar no momento é de 9-6 pela abertura dos processos. Seguiram o voto de Salomão sobre os 4 juízes, os conselheiros Caputo Bastos, Mônica Nobre, Daniela Madeira, João Paulo Schucar, não sei como é que se fala esse sobrenome complicado dele, Daiane Nogueira, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, Marcelo Terto e Ulisses Rabaneda dos Santos. Os que divergiram foram Luiz Roberto Barroso, Alexandre Teixeira, José Edivaldo Rotondano, Pablo Coutinho Barreto, Renata Gil e Guilherme Feliciano, parcialmente. Com isso, serão investigados por suposta violação de deveres funcionais os juízes federais Gabriela Hart e Danilo Pereira e os desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, do TRF4. Os últimos 2 estão afastados das funções por decisão do CNJ. O julgamento sobre o caso termina nesta sexta, sem deliberação presencial, por decisão de Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ. Lembrando que se acumula aí a função de presidente do STF e do CNJ. O Salomão, vale lembrar, também pediu para colocar tudo no virtual, em sessão realizada em 16 de abril. No mesmo dia, o Barroso disse que chancelar o afastamento dos juízes seria cometer uma injustiça, quando não uma perversidade. Esse foi um dos programas mais importantes que nós fizemos aqui no Papo Antagonista. Foi naquele dia, quando o Salomão apresentou o seu relatório. É um relatório pessimamente escrito, é um exemplo disso, do que eu ainda vou tratar. Aliás, eu tinha falado aqui que estava fazendo um estudo de casos sobre o episódio Moro, que resultou nessa aceitação da denúncia na primeira turma, ainda não concluí, mas tem a ver com isso, porque a linguagem ela já não designa os fatos nos órgãos de fiscalização e controle e nos tribunais no Brasil. O Graeb estava lembrando ontem daquilo que eu costumo dizer, que a corrupção da linguagem acaba deteriorando todo o resto, né? Então, pelos interesses políticos, você começa a ter toda uma camuflagem para lidar com os fatos, que faz com que eles sejam manipulados. E o Barroso, naquela sessão, esse é o Barroso, esse é o aspecto do Barroso que a gente elogia. Ele deu um chega para lá, com argumentos, refutando ponto a ponto aquelas tentativas políticas
de retaliação a juízes que tinham feito um trabalho e com aquele atropelo das regras estabelecidas. Vamos lembrar esse trecho em que ele chegou a falar em perversidade. Pode soltar. Quanto à abertura do PAD, eu estou pedindo vista. Quanto ao afastamento, eu estou votando pela sua revogação, porque acho que ela não se justifica. Prezados colegas, é o meu ponto de vista, e eu gostaria de dizer, embora tenha votado com veemência, que eu entendo e respeito todas as visões de mundo, inclusive as do eminente corregedor. Mas, tal como eu vejo essa matéria, nós estamos, se chancelarmos isso, cometendo uma injustiça, quando não uma perversidade. E a gente conseguiu aqui um trecho do voto do Barroso, que é esse último aqui, né, produção? Está passado a linha, porque tinha me mandado antes. Muito bem. Em seu voto divergente, manifestado formalmente em 29 de maio, Barroso diz que, aspas, não é possível abrir processo administrativo disciplinar, muito menos afastar magistrados pela prática de ato jurisdicional, sem nenhuma evidência de qualquer tipo de vantagem ou comportamento impróprio. Ato esse que, no caso, consistiu no julgamento de exceção de suspeição, que não se encontrava suspensa por decisão do STF. Fecho aspas. Barroso já havia tratado da questão no julgamento transmitido em 16 de abril, ao dizer que os fatos que embasam a representação de Salomão eram muito simples, apesar de contados de forma bastante complexa pelo corregedor. Você veja que o que eu acabei de falar, num tom evidentemente mais crítico, o Barroso falou naquele tom político. Uma forma bastante complexa sua. É porque é uma forma completamente manipuladora. O sujeito complica aquilo que é simples para tentar alcançar o objetivo dele, porque a descrição objetiva dos fatos torna aquela ação ridícula. Então é preciso muita fumaça, muita espuma. É difícil aqui agora pegar todos os detalhes, Greg, mas você vai lembrar daquele caso de julgamento. O que aconteceu foi o seguinte, falar assim a grosso modo, tá? Porque a gente estava com tudo mais detalhado naquele dia, mas o Eduardo Apio, que foi um juiz que bom, depois eu defino o Eduardo Apio, mas ele foi colocado, senão vai ficar uma longa história, né? Imagina se contar tudo, todos os escândalos do Eduardo Apio, aqui, aí você perde todo o raciocínio, né? Então, o Eduardo Apio, ele assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, essa que já teve o Sérgio Moro, que já teve a Gabriela Hart, que é uma das alvejadas aí nessa ação. E aí ele ligou para o filho de um desembargador do TRF4 que revisa as decisões de primeira instância, se passando por um servidor com um outro nome, olha o nível, e o filho do desembargador, o João Malucelli, filho do Marcelo Malucelli, que era do TRF4 e era o revisor mais imediato, que era o relator dos casos que vinham do Apio da primeira instância, o filho, repito, do desembargador gravou a ligação, que era uma tentativa de intimidar a família. E aí o Eduardo Apio acabou afastado, e aí o sistemão ficou preocupado, porque estava com um aliado ali na primeira instância, alguém que estava ouvindo os detratores do Sérgio Moro, Tacla Duran, essa turma que estava enviando lá para o Toffoli no STF determinadas ações, etc. Então, houve toda uma articulação para que o Apio não fosse punido, ele só mudaria de vara, ele não seria punido, e o Toffoli, em determinado momento, ele proibiu, em tese, né, ele deu uma decisão para evitar que o TRF4 decidisse a respeito da suspeição do Apio. E o TRF4 tinha um julgamento marcado, essa decisão do Toffoli saiu naquele mesmo dia, etc. Então tem uma discussão aí sobre o TRF4 estar ciente daquilo que se achava que estava presente na decisão do Toffoli, se o TRF4 podia julgar ou não podia julgar, e o Barroso estava lá mostrando que o TRF4 tinha o direito de fazer aquele julgamento, que é a chamada exceção de suspeição. E aí, enfim, tem toda uma história, estou assim, resumindo muito grosso modo, né, porque havia vários pedidos de suspeição do Apio que ele
deixava na gaveta sem julgar, lembra, cara? É uma história longa. Enfim, então o Barroso está mostrando que, olha, o TRF4 fez ato jurisdicional, quer dizer, os juízes daquele tribunal simplesmente tomaram uma decisão no âmbito das atribuições deles. E eles não podem ser punidos por causa disso. E não passaram por cima de uma ordem do STF, porque a alegação é essa, que eles não podiam ter tomado porque o procedimento estava suspenso. O Barroso está dizendo, não, a exceção de suspeição não estava suspensa. Isso. Então, na verdade, eles podiam julgar. Exatamente. Então, a gente está vendo prevalecer mais uma vez, Greve, a vontade política, e a gente sabe ali que no Conselho Nacional de Justiça você tem advogados ligados ao poder, que tendem a ser anti-Lava Jato, você tem ali ex-assessor, ex-chefe de gabinete de ministro de Tribunal Superior, que é dessa turma, você tem ali pessoas que têm mais esse ímpeto. Então, acabou que, nesse caso, o julgamento técnico teve votos minoritários. Felipe, o placar, né, que acabou sendo de 9-6, é uma sinalização de que, enfim, não dá para fazer previsão. Vai haver um processo agora, vão levantar fatos e tudo mais. Não sabemos como é que vai ser a instrução desse processo, se vai surgir alguma prova, se surgir alguma novidade. Nunca sabe. Mas, enfim, o placar de agora indica que tem ali uma margem pequena já a favor da abertura do processo e provavelmente vai ser muito difícil emplacar uma punição drástica para esses juízes e desembargadores. Repito, a menos que apareça algo inusitado. Se não aparecer nada de novo, vai ser uma advertência, vai ser alguma das punições mais leves que podem alvejar aí um magistrado, né? Inclusive, houve durante essa semana um debate ali. Se o processo for aberto, o mais provável é que o Thomson Flores e o... Me fugiu o nome do Danilo, segundo... Não, Danilo era o segundo desembargador. O mais provável é que os dois desembargadores voltem a exercer as suas funções. O Horácio Flores. Isso. Porque dificilmente vai haver uma punição que os afaste por mais de 3 meses do trabalho. E se eles ficarem agora esperando o andamento do todo o processo fora das funções, certamente eles vão ficar afastados por mais tempo do que a punição determinaria. Então tinha essa discussão, mas a maioria ali decidiu manter os dois fora do cargo ainda, né? O que também pode significar que estão tentando, ou que estão desejando acelerar o julgamento dessa história, não vão deixar isso mofando, né? Então, veja, muito difícil fazer previsão, não tenho bola de cristal, mas com base no que a gente está vendo, há indícios de que vai ser um julgamento que vai acontecer rapidamente e que talvez não venha com punições muito pesadas. O Barroso, no voto dele, ao divergir do Salomão, votou sobre os juízes e desembargadores no sentido de que lhes seja aberta a possibilidade de celebrar TAC, tal como o juiz Eduardo Apio. Eu acho maravilhoso isso, porque o TAC é o tratamento de... Termo de ajustamento de termo conduta. De ajustamento de conduta. Exatamente, termo de ajustamento de conduta. É o mecanismo pelo qual foi definida essa troca de vara do Eduardo Apio. Então, o Barroso está mostrando assim, olha, o que aconteceu com o Eduardo Apio é o máximo. Ele fala, como se ele falasse assim, eu sou contra, porque não acho que é a mesma coisa e tal, não sei o quê. Mas, assim, se vocês forem levar isso adiante, o máximo que vocês podem fazer é dar a mesma consequência, né? Porque não chega nem a ser uma punição. Né? É você fazer um termo de ajustamento de conduta para troca de vara, para troca de função, etc. A gente vê a tentativa de se retaliar aqueles que ousaram
ousaram decidir contra os interesses do sistema e de tirá-los do caminho, que é um caminho que o sistema gosta de ocupar. Então, quer ter gente ali na primeira instância, na segunda, no STJ, no STF. É isso que está acontecendo no Brasil, a gente tem que dizer aqui com todas as letras. Para vocês entenderem maiores detalhes a respeito disso, porque senão a gente precisaria do programa inteiro para lembrar tudo, o corte com trechos do julgamento de abril no CNJ ficou com o título aqui no nosso canal, na nossa playlist do Papo Antagonista com Felipe Moura Brasil, Barroso aponta perversidade contra juízes da Lava Jato. E a íntegra do programa, do dia 16 de abril, foi Papo Antagonista, a vingança contra a juíza Gabriela Hart, ex-Lava Jato. Esse foi um dos programas mais importantes que nós fizemos aqui. Foi assim um raio-x mesmo da vingança do sistema contra aqueles que ousaram combater a corrupção, e a gente está vendo hoje a repercussão internacional da impunidade e a exportação dela também, né, para outros países, como a gente tem comentado. Vamos em frente. Tem só o aspecto, para terminar, porque é muita malandragem, o aspecto de se colocar tudo no virtual, né? O Barroso, talvez pressionado, tenha feito essa concessão e tal, mas certamente não se quis a mesma repercussão que teve naquele julgamento que nós detalhamos, expusemos, fizemos todo o escrutínio. Aquilo torna mais ridícula a acusação. Você dá a chance para um Barroso que argumenta melhor do que o Salomão mostrar o interesse político mesmo. Então, assim, é natural que um sujeito como o Salomão, muito menos qualificado do ponto de vista intelectual, do uso da linguagem, que ele queira jogar tudo para o plenário virtual, que é para cada um emitir o seu voto ali, longe dos olhos da multidão, os argumentos, né? E vamos bola para frente. Exatamente. O plenário virtual, ele favorece o esquecimento, né? Exatamente. Ele não cria imagens, não cria memes, vamos dizer assim, né? A obscuridade, o obscurantismo.